Olá, estamos começando mais um episódio do podcast que quer saber. Política se discute. Eu sou Norberto Notari e essa é uma produção da RWCast, a central de podcasts do Grupo Rádio Web. Esse é um espaço para lembrar que política não fica restrita às casas legislativas, ao poder executivo ou ao campo acadêmico. Ela faz parte da vida de todos nós. Aparece nos almoços de família, nas rodas de conversa e nas nossas redes sociais, além do nosso dia a dia que a gente vê em todo lugar. E é justamente sobre isso que a gente conversa aqui, com responsabilidade e sem gritaria. Se você gosta do podcast, avalie com 5 estrelinhas lá no Spotify e compartilhe com amigos e familiares. Assim, essa discussão chega mais longe. Hoje a gente vai sair um pouquinho do debate teórico, vai para o chão da empresa, para a prática do dia a dia. Muito tem se falado sobre o fim da escala 6x1, sobre a redução da jornada de trabalho no Brasil. A gente tem falado isso no ambiente público, no poder público. Economistas explicam, parlamentares debatem, emitem suas inúmeras opiniões, especialistas projetam cenários. Mas a gente quer agora entender como é que isso funciona na vida real de quem empreende. E também vai nos relatar como que é o impacto disso dentro do seu quadro de funcionários. E para isso a gente conversa com a empresária que já implementa um modelo diferente na prática, a Isabela Raposeiras, da Coffee Lab, onde a escala 6x1 já não faz parte da rotina. E que agora também a Isabela tem incentivado outros empresários a repensarem seus modelos de trabalho. Isabela, seja muito bem-vinda, obrigado por nos atender. Obrigada pelo convite, é uma honra. Isabela, é a primeira vez que eu acho que eu ouço entre os nossos mais de 180 episódios uma pessoa 100% voltada ao setor privado. Geralmente a gente ouve economistas, acadêmicos, políticos mesmo, cientistas políticos, enfim. E é muito importante a gente não deixar de fazer a mesma pergunta que a gente faz para todo mundo do ambiente político, porque isso é a nossa vida aqui. Política se discute? Política se vive, né? Então se discute sim, porque a vida é política, não tem como tirar essa dimensão da vida, né? E, Isabela, você é empresária desde quando? Desde 2004. E a sua empresa é a Coffee Lab. A Coffee Lab é uma escola de café, é isso? A gente é uma escola de café, uma torrefação, então a gente compra cafés de pequenos e familiares produtores de café e torra. E a gente tem 2 lojas em São Paulo também. E essas unidades que você tem funcionam todos os dias? Todos os dias. Isso é importante dizer, a gente funciona todos os dias. E a escala 6x1 não existe na rotina mais do trabalho de vocês? Ou já existiu ou nunca existiu? Nunca existiu. Eu nunca admiti a escala 6x1, porque eu já fui CLT, já tive dificuldades financeiras homéricas, e fui 6x1 todas as vezes que fui CLT. E na maioria delas, eu não trabalhava só 8 horas por dia, por exemplo. E folgava só uma vez por semana, tendo que pegar transporte público. E acho que a minha formação é psicologia, né? E talvez isso contribua também com o fato de que eu saiba que o bem-estar emocional, físico do trabalhador faz muita diferença na vida, né? Então nunca foi uma opção 6x1. Eu estruturei o meu negócio, mesmo abrindo todos os dias, para que ele pudesse ser sempre no mínimo 5x2. Agora a gente é 4x3 e eu me arrependo de não ter sido antes. Então vamos ver se eu entendi. Funcionário trabalha 4 dias e folga 3. Exato. E me diz uma coisa, a questão do seu dia a dia de trabalho, isso não impacta em nada, assim, você consegue atender tudo que você tem de compromissos, tanto na escola, como em qualquer atividade que você tenha lá, você consegue suprir o seu trabalho nessa escala tranquilamente, não muda nada para você? Não muda nada. A gente, inclusive, da 5x2 para 4x3, a gente reduziu de 44 para 40 horas semanais. Essas 40 horas semanais estão divididas em 4 dias, então a galera trabalha 10 horas por dia. Aí tem gente que fala, nossa, que absurdo, isso é desumano trabalhar 10 horas por dia. Quem fala isso nunca trabalhou em determinados e muitos empregos no Brasil em que se trabalha 6 dias por semana e trabalha-se muito mais do que 10 horas por dia. Restaurante, hotelaria, hospitais, aeroportos. Então a jornada acaba se estendendo. Muitos dos empregadores não pagam hora extra, eles fazem banco de horas que sabe lá quando você vai conseguir pagar para a pessoa. Quer dizer, esse sem fim de exaustão, assim. Então, quem fala isso realmente nunca passou pelo perrengue de ter que trabalhar mais do que 10 horas por dia,
6 dias por semana e ainda pegar transporte público para voltar e voltar do trabalho. Então as pessoas realmente, o lugar do privilégio social é muito perigoso, né? Ele cega bastante. Então assim, eu me arrependo muito de não ter implantado a escala 4x3 antes, porque ela me dá mais liberdade de manejo da escala em si. A galera trabalha mais descansada, mais feliz, e tem 3 dias na semana em que não precisa pegar transporte público. Faz muita diferença na vida da pessoa. Então, você trabalhar, por exemplo, 5 dias por semana, folgar 2, que já é muito melhor do que 6 por 1, e trabalhar 8 horas por dia, acaba que as 10 horas das 4x3, elas pesam menos do que as 8 horas das 5x2, por exemplo. Então, para o nosso ramo, porque é um ramo que trabalha direto com o consumidor e a gente atende cliente direto. E atender cliente direto é muito estressante. Então, isso faz muita diferença. E você consegue descrever alguns dos impactos práticos positivos que teve essa mudança? Porque da mesma forma que, se aprovada a lei, as empresas vão ter que adaptar o 6 por 1 para 5 por 2, que seja, você teve que adaptar uma mudança também, de 5 por 2 para 4 por 3, porque você já começou com 5 por 2. Então, você tem como relatar para nós alguns impactos práticos em relação à produtividade, à qualidade do serviço, até na gestão do dia a dia? Para a empresa e para o funcionário, tem os impactos de ambos os lados, né? Para a empresa, o impacto foi o seguinte: a gente não precisou, a gente contratou 2 pessoas a mais só por segurança, mas na verdade hoje em dia a gente está com um indicador de mão de obra, o CMO, né? Mais baixo até do que na escala 5 por 2. Então hoje em dia o meu CMO é 17%, que quem é do ramo sabe que ele é muito baixo. Então com a escala 4 por 3 a gente conseguiu reduzir o indicador de mão de obra. Por quê? Porque a galera aumentou a produtividade, a galera trabalha mais descansada, mais ágil, mais gentil também com o cliente e erra menos, então a gente vende mais. Nosso faturamento subiu 35% em 2025 e a gente implantou a escala em julho. Daí as pessoas perguntam, mas como é que você pode diretamente correlacionar os 35% de crescimento à implantação da escala? Muito simples, porque no ano de 2025 a gente não aumentou o número de lugares, a gente não aumentou o cardápio, né, o preço dos itens. A gente fechou 17 dias por causa de obra e mudança e tal. E ainda assim, num setor que caiu 22% no Brasil ano passado, a gente cresceu sobre isso 35%. Não tem como não relacionar um fator, assim, um percentual alto de crescimento à escala 4 por 3. Ela é mais longa, né? Então, o nosso turno, ele é quase completamente coberto pelo dia dos trabalhadores. Então todo mundo chega junto e vai embora junto. Então você tem mais gente ao mesmo tempo e, portanto, a galera também cansa menos. Eu estou recomendando aos meus clientes de consultoria desse ramo de alimentação que teste a 4 por 3, porque ela tem se mostrado muito mais útil e melhor para todos os lados do que a 5 por 2. Isso requer alguns ajustes e a gente tem ajudado nesse sentido. Uma outra coisa que impactou é que a gente paga menos transporte agora, né, para as pessoas. Então, vale transporte diminuiu porque são 4 dias só ao invés de 6 ou 5, né? Turnover é 8%. O nosso turnover é quase nulo. É ridículo, assim. A gente quase não tem gente rodando e saindo do Coffee Lab. E, portanto, você também não gasta treinando. Você tem sempre funcionários que conhecem a empresa. Isso, na hora de vender, faz diferença porque conhece o produto. Não é muito novo, tem informação e tal. Atestado, raramente a gente tem atestado. E falta e tal. E é isso, acho que a gente tem impactos de rescisão, de custo de rescisão muito baixos. Pra galera, o bem-estar realmente, tá todo mundo imensamente feliz, né? Mesmo assim, a gente até soltou um vídeo ontem com depoimentos da equipe, e eles são reais mesmo, assim, a gente conversa o tempo inteiro sobre isso, e quando eu fui implantar, eu consultei eles, eu fiz uma consulta na empresa inteira, para ver se eles queriam aderir, 100% quis aderir a 4 por 3. Ah, você fez meio que um referendo ali, perguntou para todos eles se eles topavam isso aí. Com certeza. Claro, se alguém quiser ir para 5 por 2 para diminuir a carga horária diária, pode também, não é um problema. Mas é que ninguém acaba, assim, ninguém quer. Todo mundo quer o 4 por 3. E me diz uma coisa, você tem acompanhado dentro desse ramo empresarial, não precisa necessariamente ser no ramo que você atua, mas entre os empresários e empreendedores, uma aderência desse modelo 5 por 2 pelo menos? Sim, porque a gente convive com um monte de empresários que já abriram seus negócios na 5 por 2, assim como a gente nunca foi uma opção. Então você já começa, tem a galerinha assim dos produtos mais artesanais,
de um universo de, por exemplo, de gastronomia um pouquinho mais humana, assim, humano em todos os sentidos, acaba sempre já tentando abrir um negócio nessa escala. E já tem bastante gente preocupada e querendo fazer a adesão de uma escala mais legal. O Haskell, por exemplo, aqui no Brasil, é uma grande rede, é um restaurante importante já de tamanho, né? Daqui a 6 meses eles estarão, provavelmente, isso dito pela diretora de RH num painel em que participamos juntas, que eles vão estar daqui a 6 meses completamente 5x2. E eles fizeram isso espontaneamente e reduziram muitos custos também. Quer dizer, eles só viram vantagens até agora em fazer esse movimento. Por quê? Se eventualmente você tiver que fazer alguma contratação para se adaptar, ela é contraposta a outros custos que você tinha e a um faturamento e a um rendimento de venda menor, quer dizer, tudo acaba compensando e a balança, de maneira geral, eu só ouvi até hoje o relato de uma empresa para quem isso não foi positivo, só uma dentre muitas. E aí a gente tem outros fatores, porque eu sempre brinco, a gente montou um grupo de ajuda, um grupo gratuito de ajuda a empresários, né? Porque muita gente pediu ajuda, muita gente. E aí a gente montou esse grupo. No primeiro encontro, o que eu comecei dizendo é o seguinte: se você quiser montar uma escala que não seja 6x1, primeira coisa que você tem que fazer é tirar a escala da sua vista. Porque não adianta ficar tentando montar um quebra-cabeça olhando para a escala, sendo que a tua operação precisa tá cheia de rebarbas, cheia de aresta, que você tem que aparar. Então você tem que aparar rebarbas operacionais, horário de funcionamento você tem que rever cardápio, porque às vezes você tem medo de tirar itens que vendem, por exemplo, 45 itens por mês. Nenhum item no cardápio compensa manter se você não vende pelo menos 60 por mês, 2 por dia. E aí você começa a parar toda a parte de operação, de posicionamento funcional das mesas de trabalho, dos lugares, do balcão, tudo. Quer dizer, é um conjunto de coisas que faz você, na verdade, às vezes, conseguir para 5x2 sem nem contratar mais. Eu acho que a escala 6x1 ela deixou o empresário, e não que o empresário seja mau ou escravocrata, alguns são, eu acho. Mas assim, muitos são apenas pessoas legais e que não fizeram nenhuma reflexão sobre o impacto disso. E, portanto, sentaram sobre esse conforto ou desconforto social e não fizeram esse aparar de arestas, esse apertar de parafuso na operação, entendeu? Que a gente fez desde o começo porque nunca foi uma opção ser 6x1. Então, aí, uma vez que você faça esse ajuste em muitos aspectos da tua empresa, você vai para a escala e daí você vê que elas se encaixam muito facilmente. A gente tem feito isso para vários clientes de consultoria nossa. Ontem, por exemplo, eu tive uma reunião com um cliente e a gente vai terminar a escala dele amanhã. E assim, em uma reunião, assim, as nuvens se dissiparam e o sol brilhou, assim, em uma reunião, porque é um olhar que você fica tão inebriado pela operação, pelo dia a dia e tal, que você não consegue olhar de fora, né? Aliás, Isabela, isso é importante, porque você ter 3 dias da semana para descansar, tem coisas que você não consegue fazer só no sábado e no domingo. Você tem que resolver, às vezes, durante a semana, né? Então aí você tem que se ausentar e tudo mais. Então isso... Agora, por que você acha que há uma resistência, todas essas mudanças que beneficiam o trabalhador, existe esse tipo de resistência no setor público, entre o parlamento, por exemplo, para debater isso? Eu acho que alguns por lobby mesmo, assim, por agendas escusas, assim, e acho que a maioria por isso mesmo, na verdade, honestamente. Para beneficiar o empresariado claro, que atua... Que logo beneficiará ele de volta, e assim a gente continua nessa corrente de vamos deixar as pessoas trabalhando desesperadamente, desgraçadamente e opressoramente para manter essa máquina funcionando a nosso bel prazer e desfrute. Estou bem radical nesse sentido, tá? Porque eu sou uma empresária muito preconceituosa com o empresariado. E acho que sou uma ótima empresária. É muito engraçado porque muitos homens, a maioria homens, nos meus posts, cadê? Eu quero ver esse DRE. Eu mando com prazer, eu mando mensagem direta para eles, eu mando com prazer meu DRE, porque ele é impecável. Você recebe hate, né? Muito, claro. Por que isso? Porque, primeiro, eu sou uma mulher falando sobre algo, então, se eu fosse um homem, muitos me chamariam de gênio, nossa, me conta qual é o segredo do seu sucesso, mas, infelizmente, ainda existe também preconceito, né, com mulheres empresárias e tal, e é muito engraçado, eles falam, esse ataque, tipo assim, quero só ver o DRE dela, dessa menina, dessa mocinha, dessa não sei o quê. Meu Deus, assim, eu mando com o maior prazer, porque a gente tem um controle financeiro muito rígido desde sempre, né?
E o nosso DRE é digno de Harvard, assim, a gente tem indicadores, assim, muito acima da média, e muito, muito diferentes, assim, do que se... Isso fazendo 4x3, trabalhando com um produto que é um produto caro, eu pago meu fornecedor de café um ágio de 3 ou 4 vezes o valor da bolsa, motivo pelo qual já fui ameaçada 2 vezes de violência, porque eu baguncei um pouco o coreto explorador de produtor de café também, né? Então, mas é isso, assim, dá para fazer, tem que ter disciplina, tem que saber gerir uma empresa, tem que cuidar do material humano, porque a nossa empresa, na verdade, ela é composta basicamente pelo material humano dela. Então, ele é teu bem e teu asset mais precioso, é teu ativo mais importante. E eu não entendo a lógica empresarial que, na verdade, esmaga o teu principal ativo. É loucura, é quase matematicamente inviável, sabe? Tem essa também, né? Uma mulher também, né? Que tá levantando uma pauta que tá gerando ali uma certa divergência, né? Então realmente tem isso também, né? É por isso que essa resistência toda. E você me falou há pouco que você tem um grupo, né? De empresários que vocês ajudam e colaboram e que alguns já estão adotando, já tem relatos. Acho que uma só que não foi positivo, mas a grande maioria sim. E vocês pensam em apresentar isso para defender essa pauta, talvez no Congresso, num debate que precisa tratar isso junto aos parlamentares? Então existe, né, essa semana inclusive a gente está discutindo se na semana que vem organizar uma comitiva de empresários a favor, né, porque nessa semana houve uma comitiva de empresários se posicionando contra no Congresso, né. E esses são grandes, esses são enormes, esses são aqueles que poderiam facilmente ter uma escala 5x2. E eu vejo uma adesão muito maior de pequenas empresas que estão trabalhando diretamente com esses seres humanos ali e tem um olhar um pouquinho mais compassivo em relação à vida deles, né? Mas é isso, essa é a grande incoerência da história. Então a gente está organizando uma ida a Brasília, sabe? Como é que eu vim parar aqui, né? Eu sou torrefadora de café, especialista em café, mas como eu dou aula de gestão, a gente dá curso de gestão já faz muitos anos, né? Já faz 2 décadas. Eu sempre falo para os meus clientes que é inadmissível abrir uma empresa abrir uma empresa numa escala 6x1. Você já tem que planejar o teu negócio de maneira que ele se sustente sem abusar e oprimir o trabalhador, né? E há uma... No Brasil, acho que eu não sei, eu acho curioso, isso é difícil falar, né? Porque o trabalho é muito importante, né? Mas há um mantra, não sei, que para você ser trabalhador, você precisa sofrer. E não é essa a realidade, né? Mas há um negócio com o trabalho, quando você vê um parlamentar, um político falando, um próprio coach, eu gosto de muito coach, né? Coach falando sobre trabalho enquanto eles dormem. Então, assim, não gain, né? É uma coisa assim, tipo, eu amo trabalhar, entendeu? Eu tô falando aqui, eu acho ótimo. Mas é uma coisa que você... Olha, outro dia um governador defendeu que trabalhava desde criança, qual o problema, é importante e tal. Sendo que, né, as crianças precisam estar estudando, enfim. Mas, então assim, ótimo, trabalhar é super importante. Você precisa ter a sua ocupação, trabalhar, ser digno do teu salário e tudo mais. Agora, é uma coisa assim que às vezes ficou... E não precisa você desgastar a sua saúde mental, sua saúde física, né, pra isso, né? Acho que é isso que vocês estão querendo trazer também, né? Com esse grupo que defende essa causa. Eu acho que assim, tem relações e relações com o trabalho. Tem as pessoas que amam trabalhar e que têm na sua carreira uma das coisas mais importantes da sua vida. Só que essas não são a maioria. A maioria é a galera que vai trabalhar porque quer ganhar o seu dinheirinho para pagar a vida, porque a gente vive num planeta capitalista, basicamente. E a gente precisa de dinheiro, na maioria das vezes, para pagar a vida. Então, basicamente, a gente tem que entender que nas nossas empresas, provavelmente mais de 90% das pessoas estão um pouco se lixando para sua empresa. Elas querem ir lá trabalhar e ganhar o delas para viver a vida delas, e principalmente viver a vida delas. Atualmente não dá para viver a vida numa escala 6x1, com transporte público, com nada disso, entende? Então, a gente tem que entender que, tudo bem, se você é um cara que ama trabalhar, eu amo trabalhar, sempre amei trabalhar, mesmo quando eu não trabalhava na minha própria empresa, porque eu fui CLT várias vezes, né? Então, a maioria das pessoas não tem essa relação com o trabalho e não tem que ter. Porque a minha empresa fui eu que abri. Eu acho a pior frase do mundo aquela assim, o funcionário tem que vestir a camisa da empresa. Oi? Que é? Meu Deus do céu. Não. É o contrário.
é o dono da empresa que tem que vestir a camisa dos funcionários, é o contrário, mas é tão ao contrário, que eu acho essa afirmação, assim, de uma estupidez, assim, absoluta, assim. Quer dizer, então tá, então o funcionário vai vestir a camisa da minha empresa e o lucro, e aí vai trabalhar pra caramba, a minha empresa vai estar maior lucro, e ele vai ficar feliz porque todo o lucro da minha empresa vai pro meu bolso, que é isso que vai acontecer. Eu posso distribuir, eu sou exatamente a funcionária a empresária mais socialista, que vai fazer de tudo para que a minha equipe ganhe acima da média já. A gente tem um plano de saúde, eu não sou obrigada, mas eu tenho um plano de saúde muito legal para todo mundo. Tem um monte de benefícios na minha empresa, além da escala, que é muito mais humana. Então eu sou aquela que vai dividir, sim, mas no final das contas, eu sou empresária e o lucro dessa empresa, quando tiver, ele vem pro meu bolso. Por quê? Porque tem uma galera e um monte de gente que tem histórias e famílias, não sei o quê, trabalhando pra quem? Pra mim. Então a gente tem que respeitar bastante isso, entendeu? Eu acho que você deve perceber, né, no ambiente, até você já relatou um pouco sobre isso, do impacto nos funcionários, mas você falou assim, as pessoas trabalham para pagar a sua vida, né, suas vidas, né, então trabalham para poder sustentar suas famílias, né, não é porque veste a camisa da empresa, é isso que você tá falando para mim. Só que quando você tem um ambiente de trabalho que te reconhece, que te dá esse... Você percebe que isso também dá um prazer, mesmo não sendo o funcionário, não é mais não é o proprietário, mas você vê ele trabalhando com alegria, com tranquilidade. Você vê isso, você consegue perceber isso no semblante, no dia a dia dos seus funcionários, né? Com certeza, porque na verdade pesa menos, né? Pesa menos. Então, se tá menos pesado, e a empresa... E não é só a escala, gente. Tem que cuidar do clima organizacional, dos relacionamentos, do tom de voz. Tem que escutar mais, porque essa galera requer uma escuta mais delicada. Sim, são pessoas mais ligadas hoje em dia na informação em geral. Então, sabe, eu detesto empresário que fala, mão de obra tá difícil. Não, tá difícil você, que não faz tudo dever de casa, de gerir pessoas mesmo. Porque, dá um trabalho violento, entendeu? Então, na verdade, é você transformar a relação com o trabalho menos pesada, mais aliviada, né? Mas por quê? Também tem o fato de que aquelas pessoas estão convivendo entre si sem se escolherem. É a gente que escolhe a convivência dessas pessoas. Então já tem isso de pesado, né? Não é você que escolhe essa pessoa com quem você vai conviver, mais do que você vai conviver com a sua família no seu tempo acordado. Então, trabalhar é um negócio que a gente precisa aliviar o fardo de trabalho, porque mesmo a gente gostando do que a gente faz, a gente vai conviver com um monte de gente cujo santo não bate. Essa que é a verdade. Então vamos tentar dar uma aliviada nisso e transformar isso numa coisa menos pesada, menos difícil. E aí sim, obviamente, lá no Coffee Lab a galera é bem mais tranquila hoje em dia, assim. A gente batalhou muito durante anos para que o clima fosse melhor também, sabe? Isabela, eu pelo que eu entendi, você já tá conversando com outros empresários e não sei se você tem falado também com pessoas que são contra, mas se você pudesse falar para quem tem essa resistência ao fim da escala 6x1, ou se você já tem falado, o que você recomenda, o que você tem falado? Primeiro, eu acho que todas essas recomendações que eu dei você vai ter que, empresário ou gestor da empresa, vai ter que levantar um pouco a bunda da cadeira para fazer um dever de casa de gestão de processos e de apara dessas arestas, assim, e dessas rebarbas, um pouquinho mais. Então vai dar um trabalho. Ele vai dar, é muito mais trabalhoso operacionalmente e laboralmente do que financeiramente, porque financeiramente tem uma compensação. Para grande ela é muito fácil e para as pequenas também. Então o empresário talvez, no início, nessa transição, vai ter que sim abrir mão de tempo, que antes não estava mais dedicando à empresa ou ao trabalho, à gestão dos processos das pessoas, e um pouco talvez de gastos, talvez sim, ou talvez tirar, né, distribuir um pouco menos de dividendos e tal, talvez. Mas é só uma transição, porque depois a gente tem visto que a recompensa é muito melhor. Então, na verdade, eu posso com muita certeza dizer que é muito mais vantajoso, na minha opinião, até para o empresário. Mas isso a gente só vai acreditar quando for obrigado a fazer essa transição, né? Acho que por conta, eles não vão querer fazer nesse momento. Não querem porque já pode, né? Já é possível pela lei, pela Constituição, pela CLT, a gente fazer a escala para baixo. Você já pode negociar, já está dentro da lei. As pessoas falam, não, mas como assim? As pessoas trabalham 10 horas e as horas extras, você está contra a lei? Não estou contra a lei. A gente faz tudo direitinho, é tudo no Lerite, é tudo por dentro, é tudo direitinho no Coffee Lab.
Tanto que as pessoas, na verdade, a CLT diz que você tem que trabalhar 44 horas semanais, sendo que são X horas de segunda a sexta e sábado X horas. E os escritórios negociam com o funcionário para que ele trabalhe de segunda a sexta e redistribui essas horas de sábado. É isso que acontece em muitos escritórios. Ou seja, essa negociação de redistribuição de horas já é possível na CLT. Então não tem ninguém fazendo nada errado. Mas é isso, assim, eu tenho certeza que a transição vai ser. E se você tem uma empresa que não se sustenta de jeito nenhum sobre uma escala 6x1, ela não tem que estar aberta. E segundo, as nano pequenininhas, o Zé da Quitanda, como gostam de dizer, porque aí o empresário enorme, ele lança esse argumento, assim, ele joga essa, não, e o Zé da Quitanda? O Zé da Quitanda vai falir. O Zé da Quitanda já está informal, porque infelizmente também no Brasil, fiscalmente, não existe ajuda, não existe auxílio para nano, para micro, para pequeníssima empresa. Então, o nano, aquele cara que está lá trabalhando no balcão junto com o funcionário e já está lá, né? Esse cara está informal, porque não tem como ele não ser informal já, na escala que está. Então, a realidade do nano, o governo vai ter que depois dar uma olhada melhor mesmo. Eu acho que dá incentivo, mudar um pouco as taxas fiscais de cobrança de impostos, assim, esse é um segundo momento. Isabela, você tem alguma leitura que você gostaria de recomendar para o nosso ouvinte? É o nosso momento aqui da dica de leitura. Tem muitos, eu amo várias leituras sobre o assunto, então, né? Teoria da Classe Inadequada, Rafael e Alberto Ventura. Esse livro é uma beleza. Olha, eu conversei com a Isabela Raposeiras, ela que é empresária, é proprietária da Coffee Lab e tem defendido o fim da escala 6x1, já implementou na empresa dela. Na verdade, ela está no 4x3, ela nunca fez 6x1, sempre foi 5x2, depois passou para 4x3. Obrigado pela sua atenção, obrigado por compartilhar a tua experiência aqui com a gente. Obrigada a vocês por falar sobre isso. E para você, Política se Discute? Lembre de avaliar o podcast lá no Spotify e de contar para os amigos e familiares que a gente está por aqui. Grupo Rádio Web, produção e apresentação, Norberto Notari, edição de áudio, Mário Melo, coordenação da RWCast, Rafaela Martinez, gerência de conteúdo, Mariana de Freitas, direção de jornalismo, Daniela Madeira.